Feche teus olhos, vamos orar. Não posso soltar a mão da pessoa que está do seu lado. Ora comigo. Senhor, nós cremos no teu milagre, Senhor. Cremos que o Senhor quer agir em nossas vidas, Senhor. Por isso, abra as nossas mentes, abra os nossos corações, Deus, para realmente receber aquilo que vem do Senhor, Deus. Tu és aquele, Senhor, que tem planos maravilhosos para a nossa vida. E os teus planos incluem, Senhor, que cada um daqui vive em liberdade, Senhor. E a tua verdade nos liberta. Fale conosco, ministre nossos corações essa noite no nome de Jesus. Amém. Boa noite, posso se sentar? Graça e paz. Quantos aqui desejam desfrutar de uma verdadeira liberdade? Amém? A mensagem de hoje eu vou começar contando uma história. Conta-se que um camponês resolveu tentar a sorte em um outro país. E com muito sacrifício, então, ele juntou dinheiro e conseguiu comprar a sua passagem de viagem de navio para esse outro país. Mas ele não tinha muito dinheiro, então ele resolveu levar alguns biscoitos, porque como não tinha dinheiro para refeição, vários dias de viagem de navio, o plano dele era então ele comendo biscoitos durante a viagem. E depois de uma semana, ele já não aguentava mais, todo dia no café, almoço, janta, comer aquele biscoito, principalmente porque o cheiro da comida, sabe aquele cheiro de fome? Perto do meio-dia, você sente, quem sabe deve ter alguém aqui que já está pensando, depois daqui do culto, jantar, tomar um lanche, é esse cheiro. Ele já não estava aguentando mais. Então ele parou um outro passageiro e perguntou se ele sabia quanto custava o almoço daquele navio. O outro passageiro, admirado, virou para aquele camponês e disse: olha, me dá a sua passagem. E ao pegar a passagem, mostrou uma linha onde estava escrito que todas as refeições já estavam incluídas no preço da passagem. E disse: você não sabia disso? Então vá depressa ao restaurante, pode comer à vontade, você tem todo o direito, já está tudo incluído. Embora pareça absurda essa história, ela se refere também à nossa vida espiritual, à vida que as pessoas vivem. Muitas pessoas deixam de desfrutar da vida com Deus porque não conhecem ou não sabem todos os direitos, todas as conquistas que o Senhor nos deu. As pessoas então elas não sabem da liberdade que a palavra de Deus nos dá, que nós temos através de Jesus. Eu vejo pessoas sofrendo por aquilo que não precisavam sofrer, pessoas com medo daquilo que não precisavam temer, pessoas vivendo uma vida medíocre porque não conhecem a vida maravilhosa que o Senhor já tem nos dado. Pessoas libertas que vivem ainda como se estivessem presas. Quantos aqui creem em Jesus? Então presta atenção nessa afirmação que Jesus disse àqueles que creem nele, que está em João capítulo 8, versículo 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aqui então nós encontramos o segredo da verdadeira liberdade. Primeiro, permanecer firme na palavra de Deus, ser discípulo de Jesus, e em terceiro lugar, conhecer a verdade, pois a verdade nos liberta. Quinta-feira passada, se você esteve aqui conosco no culto ou veio no culto domingo, você conheceu o Leandro Marques. Leandro Marques é um missionário do Rio de Janeiro, trabalha junto com pessoas excluídas, principalmente com viciados em crack. E saindo do culto, eu fui a uma pizzaria com ele e aconteceu um episódio muito interessante. Estávamos lá sentados nós dois conversando, a moça veio nos atender e ele virou para a moça do nada. Ela não esperava, eu menos ainda, e perguntou para ela: você já leu tua Bíblia hoje? Ela ficou espantada, né? Não imaginava que alguém ia fazer essa pergunta ali no trabalho dela, naquela hora da noite. Ela falou: não, hoje eu não li. Então nós pudemos ministrar a ela a importância de ler, de conhecer a palavra de Deus. É claro que ela aceitou muito bem e foi muito legal a conversa que tivemos com ela. Ela gostou tanto que depois mandou um outro garçom vir falar conosco e por fim até o dono da pizzaria. E a pergunta dele era sempre a mesma. Ele começava: você já leu tua Bíblia hoje?
E essa é a pergunta que eu lanço a você essa noite. Você já leu tua Bíblia hoje? Eu te pergunto porque conhecer a verdade de Deus é através da leitura bíblica, do estudo. E a fé cristã não é apenas você saber, conhecer os conceitos. A vida cristã não é uma filosofia, mas é uma vida prática de ser um discípulo de Jesus. E para ser um discípulo você precisa ler, conhecer o que a Bíblia diz que um discípulo deve fazer. Porque a liberdade vem pelo conhecimento, e o conhecimento da palavra de Deus. Por isso que Jesus afirmou: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas libertará do quê? Que tipo de liberdade é essa? Então hoje nós veremos alguns exemplos da liberdade que a palavra de Deus nos garante. E a primeira verdade é que a verdade me liberta de uma vida de medo. Se eu conheço a verdade me liberta de uma vida de medo. Todos têm medo de alguma coisa. Os medos mais comuns são medo de altura, medo de cachorros, medo de falar em público, medo de insetos, até mesmo medo da morte. E algumas pessoas desenvolvem mais do que medo, desenvolvem fobias. E entre as diversas fobias eu fiz uma pesquisa e encontrei algumas que são pouco comuns. E eu vou falar para os irmãos. Primeiro eu gostaria de reforçar que eu não inventei nenhuma dessas fobias pouco comuns que eu vou ler agora. A primeira é araquibutirofobia. Sabe o que é? É a pessoa que tem medo que alguma comida pastosa, manteiga, colhe no céu da boca. Ou a casquinha do amendoim na gengiva. A pessoa tem fobia, tem medo disso. Uma segunda fobia, o nome é umatractiofobia, que é medo de pessoas feias. Eu sei que talvez alguém aqui pode ter essa fobia, mas fique à vontade que só tem pessoas bonitas, tá? Então fique à vontade. Tem uma outra aqui muito curiosa, anatidaefobia, que é medo de ser observado por patos. Uma quarta, lacanofobia, medo de vegetais. Uma outra, automissofobia, medo de ficar sujo. E os irmãos sabem que eu trabalho com adolescentes, e esse aqui é o próximo que eu vou ler agora, é bem comum. Abrutofobia, que é o medo de tomar banho. Agora essa próxima para mim foi a campeã. Presta atenção. Hipopotomostrosesquipedaliofobia. A pessoa que sofre de hipopotomostrosesquipedaliofobia, ela tem medo de palavras grandes. Verdade, gente. Não é invenção minha. E por último, fobofobia, que é o medo de ter medo. Existem pessoas que têm medo de palhaço, medo de existem várias fobias. Parece engraçado, mas isso é muito sério. Pessoas sofrem por causa disso. E uma das bases do medo é o desconhecido. Nós temos medo porque daquilo que não conhecemos, não sabemos o que vai acontecer, e isso gera medo. Porque nós nos sentimos seguros quando temos o total controle da situação, do que está acontecendo. Por isso que um dos medos mais comuns é o medo do escuro, porque você não sabe o que tem escondido ali no escuro. As crianças têm medo do escuro por quê? Agora que tem um monstro ali dentro, escondido. Os adultos também têm medo do escuro. Eu não sei se ali tem um ladrão escondido esperando passar. Então, nós temos medo do desconhecido. O medo pode te paralisar, o medo pode te impedir a crescer, o medo pode te impedir a conquistar seus objetivos. Mas quando você conhece e quando você crê na palavra de Deus, você é liberto dos medos que te aprisionam. Olha a frase que vai aparecer no telão: para ser livre do medo, eu preciso conhecer a verdade. Que verdade? Que Deus está comigo. Para você ser livre do medo, você tem que crer na verdade que diz que Deus está contigo. Uma criança tendo medo do escuro, se ela está acompanhada do pai, da mãe, ela encara a escuridão, porque ela está junto com o seu pai, junto com a sua mãe. Assim também somos nós, quando temos consciência que Deus está conosco, então não vamos temer, porque não estamos mais sozinhos. Isaías capítulo 41 diz: não temas,
Deus está falando, não tenha medo. Por quê? Porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Deus diz que não devemos ter medo, mas qual a razão, qual a base de não termos nosso medo? Porque Ele está conosco. Não temas, eu sou contigo, Deus diz. E essa verdade, ela é poderosa para te libertar dos teus medos, quando você tem consciência que Deus está contigo. O salmista também no Salmo 23 diz, versículo 4: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, e aqui eu imagino um lugar sombrio, um lugar escuro, um lugar que dá medo, mas ele diz, mesmo quando eu andar por um vale desse de trevas e morte, eu não temerei, eu não tenho medo. Mas por quê? Eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Olha, a base da coragem, a verdade para vencer o medo é quando as pessoas creem que Deus está junto com elas. Coloque a mão no seu coração agora e diga assim comigo: Deus está comigo. Eu não preciso temer. Amém. Quantas e quantas pessoas vivem aprisionadas pelo medo porque não creem, não conhecem essa verdade. E eu listei aqui alguns medos que as pessoas sentem que você não precisa ter. Aliás, são medos que o cristão não deve ter na sua vida. E em primeiro lugar, você não precisa ter medo do diabo. Como tem crente com medo do diabo? Eu não consigo entender isso. Depende do jeito que você olha, é o diabo que deve ter medo do crente. Não porque nós somos mais poderosos ou mais fortes que ele, não. Mas é porque Deus está do nosso lado. Aí dele se mexer comigo. Tem pessoas que se comportam como se Deus não estivesse atento. Ou pior, tem gente que pensa que o diabo é mais poderoso que Deus. Presta atenção nessa verdade que eu falo agora. Não existe simpatia, olho gordo, um trabalho que façam para você que não pode ser desfeito pelo poder do nome de Jesus. Quem está do seu lado é maior. Você não precisa ter medo. Eu não preciso ter medo, porque a Bíblia diz que aquele que está com Deus, o maligno não pode nem sequer tocar. 1 João capítulo 5 diz o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não toca. Você já foi ao zoológico? Aqui no Parque Bengala, não sei se tem ainda, tínhamos até um casal de leões, puma. E sempre que vinha alguém me visitar de outra cidade, eu queria ir para o parque e queria ver o leão. E apesar de ser um animal perigoso, a poucos metros eu nunca tive medo daquele leão. Por quê? Porque ele estava dentro de uma jaula, claro. Tinha uma grade que não deixava ele avançar em mim. Por isso eu não tinha medo dele. Perto, aqui é piano. Ele não chegava até mim. Da mesma forma é com o diabo. Quem é de Deus, em primeiro lugar, não vive pecando. Assim, o diabo não tem espaço. Deus é aquele que o guarda, e o inimigo não nos toca. Presta atenção, se tem alguém aqui que está vivendo em pecado, eu não sei da sua vida, você sabe. Se tem alguém que está vivendo em pecado, primeiro, você deve se arrepender. Você deve clamar o perdão de Deus, confessar e mudar de vida. Se você fizer isso, vai criar um escudo de força, onde o inimigo não pode tocá-lo. Cuidado com o pecado, não brinque com o pecado, porque o pecado ele abre a porta da jaula. Mas quando eu conheço a verdade de que Deus está comigo e o diabo não pode me tocar, então eu sou livre do medo do diabo. O diabo tenta nos assustar, ele tenta nos intimidar, ele é como um leão que está ao redor, até rugindo, tentando intimidar, mas conosco está o leão de Judá, Jesus, e perto dele o diabo é só um gatinho. Você não precisa ter medo do diabo se Deus está contigo. Em segundo lugar, você não precisa ter medo do futuro. Muita gente tem medo do futuro, andam ansiosas, inseguras, com aquilo que nem aconteceu ainda. Mas se realmente a tua vida está nas mãos de Deus, se realmente você anda de acordo com os caminhos dele, então você não tem por que temer. O que você precisa é conhecer a verdade que diz que Deus tem o melhor para você. Jeremias capítulo 29 diz: olha a palavra de Deus para você. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês,
diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar esperança e um futuro. Você já parou para pensar que Deus tem planos para a sua vida? O texto aqui diz: eu sei que planos tem para você. E que planos são esses? Planos de fazer prosperar e não causar dano, de dar esperança, de te dar um futuro garantido. Quando você crer nessa verdade, você vai ser liberto do medo do futuro e aprenderá a descansar em Deus. Eu ouço pessoas, até mesmo cristãos, dizendo que tem medo de Deus. Eu já ouvi pessoas falando assim: não, eu não vou orar entregando essa área nas mãos de Deus, que vai que eu entrego e Deus não faz o que eu quero. Quem pensa assim é porque realmente não conhece Deus. Porque se conhecesse de verdade, seria liberto desse medo, até mesmo de orar, de entregar algo diante de Deus, pois saberia que Deus sempre tem o melhor para nós, e nada que vem dele é ruim ou é mal. Deus tem o melhor para você. Não tenha medo de confiar em Deus, Ele quer o teu bem. Então seja livre também do medo do futuro, entregando o seu futuro nas mãos de Deus. E em terceiro lugar, você não precisa ter medo da morte. Agora há pouco nós lemos o Salmo 23, versículo 4, que diz que mesmo quando eu andar por vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, porque Deus está comigo. Mesmo quando você sentir o cheiro da morte, mesmo quando você estiver lá no meio de um vale sombrio, você não precisa ter medo. Por quê? Porque Deus está contigo. E se a morte chegar mesmo assim, para o cristão, a morte não é o fim. Aquele que tem esperança na eternidade de Deus, a morte não é o fim. Existe um verso de um salmo que sempre me deixou muito intrigado, que diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116, 15. Eu olhava para esse texto e não conseguia entender por que Deus achava preciosa a morte de alguém, especialmente de pessoas fiéis a Ele, seus santos. Então eu fui meditar e eu concluí que vivemos em um mundo corrompido, um mundo mau, um mundo onde pessoas, se você tem acompanhado os jornais, pessoas estão matando sem razão. Se não me engano foi ontem, mataram um estudante, acho que em São Paulo, ele entregou um celular, não reagiu, mesmo assim o ladrão atirou nele. Há pouco tempo queimaram uma dentista porque ela não tinha mais R$30 na conta. Matam pessoas só porque torcem para outro time. Pessoas morrem na fila do hospital porque existe algum político corrupto que embolsou os recursos que estavam destinados para leitos naquele hospital. Vivemos num mundo terrível, vivemos com medo. As casas cada vez mais estão com os portões mais altos, mais alarme, mais segurança, mais cerca elétrica. Vivemos com medo. Esse mundo está terrível, corrompido em pecado e maldade. E a morte serve o nosso período aqui na terra e nos leva para diante de Deus. Aqueles que estão desconectados de Deus, os perversos, os rebeldes, a esses Deus não tem prazer. Deus diz que não tem prazer na morte do perverso, porque ele selou a tua própria condenação. Mas aqueles que são fiéis, estão livres desse mundo corrompido pelo pecado, estão agora descansando no Senhor. Quem é fiel a Deus, quando chega a morte, a pessoa está aos braços do seu Senhor. A Nova Bíblia Viva traz esse mesmo Salmo 116 de uma outra forma. Eu gostaria que vocês vissem comigo. Diz: para os fiéis até a morte é bênção, e a vitória é parte do Senhor. Logo, você não precisa ter medo de morrer, mas sim, às vezes até um certo anseio para ter junto de Jesus, em um lugar onde a Bíblia diz que é tão maravilhoso que ninguém daqui sequer é capaz de imaginar quão maravilhoso é esse lugar. Eu quero te mostrar agora o relato de uma pessoa livre do medo da morte, para você ver como que é. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 21, Paulo diz as seguintes palavras: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Eu já não sei o que escolher. Eu estou pressionado dos dois lados. Desejo partir, estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo.
Aqui Paulo está falando que a morte dele não seria um mau negócio. Aliás, seria até um lucro, porque ele tem desejo de estar junto com Cristo. E ele diz que esse desejo vem porque é muito melhor, é incomparavelmente melhor. Mas ele entende que ele deve permanecer ainda um pouco mais nesse mundo, devido ao ministério e o chamado de comunicar a mensagem de Deus. Certa vez eu ouvi um relato, a família me contando, de uma senhora que faleceu. Ela estava muito fraca e doente no hospital já há algum tempo. Então os médicos chamaram a família para se despedir. Então, em meio a tanto choro, tanta tristeza, os familiares lá, num momento muito triste, essa senhora doente virou para a família e falou: por que vocês estão chorando? Se vocês conseguissem ver o que eu vejo, vocês estariam sorrindo. Eu estou indo para um lugar maravilhoso. Se vocês querem chorar por alguém, chorem por vocês, porque eu estou me despedindo desse mundo cruel e estou indo para junto com meu Jesus. Essa é a segurança daquele que anda com Deus. A pessoa está livre do medo da morte, porque sabe que não foi criado para esse mundo, mas foi criado para viver junto com Deus e tem esse anseio de estar junto de Deus. Você não precisa ter medo, você precisa viver com a base na fé. Conheça a palavra de Deus, conheça as verdades que aqui diz, e você vai ser liberto desse medo. Medo do diabo, você vai ser liberto do medo do futuro, do medo da morte ou de qualquer outro tipo de medo, porque a tua vida não está mais baseada no medo, mas no amor. E aonde é o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Mas também tem uma outra verdade que liberta as nossas vidas. Segundo lugar, quando eu conheço a verdade me liberta de uma vida de pecado. As maiores cadeias não são aquelas construídas com tijolos e grades, mas prisões internas. Certa vez eu conversei com uma pessoa dizendo que gostaria de se mudar para uma outra cidade, quem sabe um outro estado, porque aqui em Maringá estava passando por muitos problemas, e quem sabe uma outra cidade, recomeçando a vida, se livraria daqueles problemas. Mas no caso dessa pessoa que eu conhecia, então não seria um bom negócio, porque o problema não está na cidade, não está nas pessoas, não está no local, mas dentro dele. E onde quer que ele fosse, podia ir para outra cidade, outro estado, até outro país, o problema iria junto com ele. Quantas e quantas pessoas vivem presas, escravas do pecado, porque não conhecem a verdade que liberta? Repita comigo: em Deus, eu posso vencer o pecado. Observe que nós declaramos em Deus e não na própria força, porque mesmo com os nossos esforços e disciplinas, por mais importante que sejam, não são capazes de nos libertar do pecado. Podemos desfrutar da liberdade do pecado apenas através da graça e da obra de Cristo na cruz. Às vezes nós passamos por dificuldades, provações, tentações, e tem momentos que estamos prestes a ceder à tentação. Nessas horas eu preciso me lembrar das verdades de Deus, sendo elas a maior, que Deus não nos deixou desamparados na luta contra o pecado. Olha comigo 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Além de tratar o pecado na cruz, Deus também nos ajuda a vencer a tentação. Você não precisa ser derrotado, ninguém daqui precisa ser escravo do pecado, porque a verdade de Deus te liberta do pecado. Quais são as verdades bíblicas então que te libertam do pecado? A primeira verdade bíblica que eu preciso conhecer para vencer o pecado é: Deus é fiel. Deus não é mentiroso, Deus não é indiferente à nossa luta, mas Ele é fiel para cumprir as suas promessas, seus propósitos. Ele pode, Ele vai e Ele quer te ajudar. Você pode contar com Ele. Assim como nós lemos agora em 1 Coríntios, esse mesmo texto diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Na fidelidade de Deus, Ele enviou seu Filho para tratar
dos nossos pecados. E Jesus, ele sabe exatamente o que é ser tentado. Mais ainda, ele sabe como vencer, pois ele venceu, conhece o caminho. E isso o torna apto para nos ajudar, pois você só pode ajudar naquilo que você conhece. Você só pode dar dicas de como vencer naquilo que você venceu. E Hebreus capítulo 2, versículo 18 diz: porque, tendo em vista que Ele mesmo, Jesus, sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus é capaz de te socorrer. Ele sabe o que é preciso, pois Ele venceu. Jesus sofreu, Ele foi tentado, e por isso Ele é poderoso para nos socorrer nas nossas tentações. Ele sabe muito bem o que é isso, e venceu. Hebreus capítulo 4, versículo 15: pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Em tudo Jesus foi tentado, mas Ele venceu. Qualquer tentação que você passe, qualquer tentação que você pode passar, Jesus passou e venceu. Conta a história de uma moça chamada Joni Eareckson Tada, americana, uma senhora. Quando ela tinha, se não me engano, 16 anos, ela foi pular no rio, e eu não sei se num tronco ou numa pedra, ela bateu o pescoço, fraturou o pescoço e ficou tetraplégica. Então, antes dela recuperar o movimento um pouco do braço, até hoje ela é cadeirante, assim que sofreu acidente, ela nem o pescoço não conseguia mexer. E ela conta em um dos seus livros que ela acordou um dia de madrugada, aflita, com uma coceira na ponta do nariz. E aquela coceira não deixava ela voltar a dormir. Então ela chamava a enfermeira, e chamava, e ninguém aparecia, e aquela coceira incomodando, e ela não tinha como coçar o nariz, não tinha nenhum movimento do corpo. Então ela teve a seguinte ideia: eu vou pensar em outras coisas, eu vou me distrair, quem sabe daqui a pouco eu pego um sono e durmo e esqueço essa coceira que está me incomodando muito. Então ela começou a imaginar Jesus, como Ele seria, como Ele tratava as pessoas, como Ele tratava os discípulos. E num certo momento ela ficou brava com Deus, e ela confessou, falou: Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor passou por todas as situações e venceu, mas por essa situação ridícula que eu estou passando, de não conseguir coçar a ponta do nariz, o Senhor não sabe o que é isso. O Senhor não sabe o quanto eu estou aflito, e isso o Senhor me conhece. Indignado com Deus, e continuou o seu pensamento, começou a imaginar Jesus carregando a cruz, apanhando, sendo pregado na cruz, prego nas mãos, prego nos pés, aquela coroa de espinhos, sangue escorrendo no rosto, suor. Então ela parou e pensou: e se naquele momento coçasse o nariz dele? E se ele quisesse limpar aquele sangue do rosto, do suor e as mãos pregadas? Então ela pediu perdão ao Senhor e falou: Senhor, realmente o Senhor passou por todas as situações, o Senhor passou por tudo. O Senhor sabe, Jesus sabe o que é ser tentado, e Ele sabe te ajudar. Segunda verdade bíblica que eu preciso me lembrar para vencer o pecado é que eu não sou tentado além do que eu posso resistir. Quando você estiver quase cedendo, lembre-se, é possível resistir sim. Por mais que você pense que não, por mais que a tentação esteja forte, você pode resistir. Essa é a promessa de Deus, essa é a palavra dele, para que você não desista. Você não está numa batalha maior que você. Assim como nas lutas esportivas tem as categorias por peso, Deus é fiel e não vai deixar você enfrentar algo maior ou mais forte que você. Se a tua luta é grande, é porque Deus sabe que você aguenta. 1 Coríntios capítulo 10, mais uma vez, diz que não sobreveio tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Deus sabe até que ponto você pode chegar. Ele está com você enfrentando as suas situações difíceis. Quem sabe você está passando uma situação assim no teu trabalho, nas finanças, na saúde, nas emoções, no teu casamento. Sentimos que não estamos aguentando, sentimos que não vamos suportar.
Deus é fiel e Ele não vai te dar uma carga que você não aguenta. Ele conhece o teu limite e Ele está do seu lado te auxiliando, como aquele pai torcendo para a vitória do filho. Então não desista e seja fiel até o fim. Aí então você vai perceber que valeu a pena. A terceira verdade bíblica que eu preciso me lembrar para vencer o pecado é que Deus me dá o livramento. Deus não apenas se compadece, mas também nos dá o escape. Existe uma canção que eu já cantei muito no começo da minha conversão, que diz: quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu as mãos e me deu a vitória. 1 Coríntios capítulo 10, só que está sublinhado, vocês podem ler comigo, vamos todo mundo? Quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. No momento da tentação, abra os olhos e vejam qual é o escape, qual é o livramento que Deus está te dando nesse momento. Mas atenção, às vezes esse escape é mais simples do que imaginamos. Esse escape algumas vezes pode ser sair do lugar onde você está. Esse escape pode ser saber desligar o computador ou a televisão. Esse escape pode ser cortar algumas amizades que têm te influenciado de maneira negativa. Se você quer mesmo ser livre do pecado, você deve podar da sua vida seus pontos fracos. E Deus vai te ajudar, Ele vai te mostrar: ó, aqui está o teu problema. Então Ele está te dando escape. Você precisa ficar atento e se livrar desses escapes. E a quarta verdade bíblica que eu preciso me lembrar para vencer o pecado é que a tentação é passageira. Você não precisa ter medo do pecado. Você não precisa viver preso ao pecado, porque a tentação é passageira. No momento pode até parecer que ela veio para ficar, mas a verdade é: se você resistir, logo ela passa. Essa verdade te liberta. Se você resistir, ela passa. Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de nós. Então aqui diz: primeiro, se eu me submeter, se eu estiver disposto a viver uma vida com Deus, então eu vou resistir ao diabo, vou resistir à tentação, e Deus, Ele é fiel, e eu vou perceber que resistindo, logo aquela tentação passa, e eu me torno um vencedor. Isso aqui resistir não quer dizer que você vai guardar aquela tentação, aquele pecado para outro momento. Não, você vai se livrar daquilo. Então resista, porque a tentação ela é passageira, mas a vitória tem peso eterno. Quem é fiel a Deus, odeia o pecado, foge, combate, considera a maior praga da humanidade, e se cair, se lamenta, se entristece, porque para o cristão o pecado é um acidente e não uma prática de vida. Diferente de outras épocas onde nós nem nos preocupávamos com isso. Hoje não, agora eu sou uma nova pessoa. Assim como nós ouvimos o testemunho das pessoas que se batizaram essa noite. Somos uma nova pessoa e odiamos o pecado, desejamos ser livres dele. Porque olha a frase que vai aparecer no telão agora: o cristão não tem mais satisfação no pecado, nem é indiferente, pois agora abomina o pecado na sua vida. Ele tem desejo de não pecar por nada na sua alma. Ele não quer se submeter mais uma vez à escravidão do pecado. Não pode conviver praticando algo que foi o motivo de tortura, de morte de Jesus. Ele cuida da sua alma se atentando com as más companhias, se atentando com o seu tempo, seus atos, seus costumes. A pessoa agora está atenta a tudo que pode influenciar. Está pronto a perdoar porque não quer ter um coração duro, coração cheio de mágoa. Está sempre em vigilância, sabe que seu coração é enganoso, sabe que o diabo está em derredor, mas está firme e não tem medo, porque sabe que é maior aquele que está com ele. Ama o Senhor e deseja buscá-lo, e por isso é cada dia vigilante, humilde, permanece em oração, e mesmo nos momentos de tentação, sabe que pode contar com a liberdade e com a fidelidade de Deus em socorrer. Conheça a verdade. Você não precisa ser escravo do pecado, você precisa resistir, você precisa lutar contra. Isso vai te libertar. Conheça e creia na verdade de Deus para ser liberto do pecado. Presta atenção: Deus não te fez para ser escravo,
mas sim para ser livre. E essa liberdade é fruto do seu conhecimento de Deus. Pois, como nós falamos no início, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Certamente existem diversas outras verdades na palavra de Deus que te libertam. Diversas promessas que garantem que você é e pode ser uma pessoa livre. Podemos citar outras verdades, como a palavra garante que você pode ser livre da solidão, você pode ser livre de uma vida ansiosa, pode ser livre de vícios, do egoísmo, da infelicidade. O que eu quero que você vá embora hoje é sabendo que Deus deseja te libertar. Você não precisa viver com medo, você não precisa viver preso ao pecado, mas existe uma condição. Essa liberdade está disponível a todas as pessoas, a você, mas a condição é: apenas quem anda com Deus pode desfrutar desse tipo de liberdade. Se tem alguém aqui, será que ainda não entregou, ainda não vive com Deus, você não acha que está na hora de entregar sua vida a Jesus? Você não acha que está na hora de mudar de vida, de ver e desfrutar os planos de Deus para você? Então eu te convido a fechar os olhos. Todas as pessoas, vamos fechar os olhos e ora junto comigo enquanto o ministério de louvor vem em frente. Senhor, a Tua verdade nos liberta. Nos liberta, Senhor, dos nossos medos. O Senhor é aquele que nos liberta dos nossos pecados. Senhor, se tem alguém aqui que ainda está vivendo preso, Senhor, sobre algum jugo, sobre alguma corrente, que o Senhor essa noite possa estar mostrando, revelando que isso não precisa ser assim, e que a verdadeira liberdade temos no Senhor, Deus. Ministre cada coração aqui, e logo mais ao final do culto, Deus, que aquelas pessoas que estão sendo tocadas, ministradas pelo Senhor, possam vir aqui, Senhor, e possam orar, entregando seus medos, entregando suas correntes, Senhor, diante do Teu altar, para o Senhor ministre a verdadeira liberdade que temos em Ti. Senhor, nossa vida está diante de Ti. Nós nascemos, Deus, para Te chamar de Deus, e essa é a maior liberdade que o Senhor pode nos dar. Senhor, eu nasci para Te chamar de Deus, eu nasci para Te chamar de Pai, e andar ao Seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo Seu, eu sou abençoado, vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho viver todo dia, já morri na minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho viver todo dia, já morri na minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra Te chamar de amor, eu nasci pra Te chamar de Pai, e andar ao Seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo Seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Você pode se colocar de pé. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm,
E aqui eu não estou falando daqueles que estão atrás das grades de uma prisão. Pessoas estão presas devido ao não conhecimento do que a palavra de Deus nos diz que nós somos livres. Pessoas sofrem porque não conhecem a liberdade que nós temos em Deus. Permita que eu ore mais uma vez por você. E vamos orar também junto com essa oração pelo pacto de oração. Que o Senhor possa estar ministrando a liberdade. O Senhor possa estar ministrando realmente a ousadia de quebrar as cadeias que nos prendem, para que possamos ser livres de verdade. Porque quando nós conhecemos a verdade, que é Jesus, a verdade nos liberta. Feche teus olhos. Senhor, estamos mais uma vez diante de Ti em oração, clamando, Deus, que o Senhor possa nessa noite estar quebrando cadeias, Deus, cadeias do medo, Senhor, cadeias do pecado e tantas outras cadeias que prendem as pessoas e nos impedem de viver a vida abundante, a vida maravilhosa que o Senhor tem e deseja que vivamos, Deus. O Senhor conhece o coração de cada um daqui. O Senhor sabe aqueles que vivem uma verdadeira liberdade, mas o Senhor também sabe aqueles que têm lutado e ainda estão presas, Deus. Que essas pessoas entendam que é o Senhor é aquele que liberta, que a Tua verdade é que liberta os nossos próprios esforços. Deus, que o Senhor possa estar tocando, falando, ministrando ainda mais agora nos nossos corações, indo embora, falando conosco, e a cada dia mais possamos quebrar nossas cadeias. Senhor, também oramos pelo pacto de oração, Deus. As pessoas aqui que estão clamando por um pedido, quem sabe pessoal, ou estão intercedendo por outras pessoas, outras situações, eu não sei, cada oração tem sido levantada aqui agora, Deus, mas o Senhor conhece, e mais do que ouvir e conhecer, o Senhor é poderoso para socorrer, para atender cada um dos pedidos, Deus. Faça, Senhor, a Tua obra, intervenha nas situações, Deus. Seja glorificado através das respostas e da Sua ação, Deus. Encoraje, Senhor, o Teu povo a testemunhar os Teus feitos, aquilo que o Senhor tem feito, e assim possamos nos alegrar, que o Senhor é um Deus que ouve e responde às orações. No nome de Jesus te louvamos, Senhor. Amém. Ainda, antes de terminar o culto, eu quero te convidar. Se você se sente preso por alguma cadeia, se você gostaria de conhecer então essa verdade de Jesus que liberta, então encerrando o culto, as pessoas saindo, lembre você, se pegar os teus livros ali na secretaria, mas você que gostaria de receber uma oração, uma palavra, saber sobre a verdade que liberta, você pode vir aqui à frente. Eu vou estar aqui, alguns pastores estarão junto comigo, estamos à disposição para falar dessa verdadeira liberdade que o Senhor nos dá. Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor, eu nasci para te chamar de amor, eu nasci para te chamar de Pai, andar do seu lado. Senhor, vejo bem em mim na minha mãe, eu sou um pouco responsivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia um pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem a tentação, me chama. Você está saindo, mas pensou em vir à frente, ainda há tempo, você pode vir.
não teve aula. O professor deu nome lá. Não foi, Denise. Não foi terça. Segundo diretor da escola. Não sei, a diretoria só que assim eles mandaram a expansão de informática, as pesquisas lá no mestrado não tiveram que fazer pesquisa. Se mantém. Não é a pesquisa minha, é o eu já sei o que é para fazer. Já sei o que é para fazer. Do pastor, tá gravando. Oi, pastor, beleza? Eu não sei como desligar, eu prefiro que desligue. Ei, pastor, tô levando a câmera pra você, tá bom? Ninguém vai reclamar dessa dorzinha assim. Espada. Pastor, esse aqui é o nosso amigo William, né? gravando ainda, cara? Esse aqui é o Thiagão, a galera do louvor. E eu não vou desligar a câmera porque eu não sei desligar, ele gravou o culto inteiro. Quem que é a entrevista Daí eu- exclusiva aí? É porque ele tava gravando ali, daí tipo, eu não vou desligar aqui, vai que eu deleto. Não, melhor não. Quem que é esse? Não, filma eu, Márcio. Essa tecnologia aqui. Ei, Matheus, deixa eu falar pra ele assim, ó, um negócio pra ele assim, ó. Deixa eu falar, ó, Riquelme. Aí, deixa eu falar uma coisa Não, aqui. quem ri por último, ri alto, ri médio ou ri Riquelme? Essa tecnologia não chegou no meu país ainda. Ô Thiago, e aquela história do texto de Coríntios lá? É, ele começou a falar muito de Corinthians, eu não entendi, mano. É, Tava na Coríntios boca, né? número Tava na 10, boca, né? Coríntios número último. Tudo na boca, você viu? É, tudo Coríntios número classificado. Pra nós. Ah, obrigado.